Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? E o mundo, ó, gira, nós medita, nós explica. Então, vamos lá? E já vamos assim, né, bebendo uma água. Nós temos que estar incentivando uns aos outros, né? Beber água, literalmente falando. E a água, que significa, biblicamente, palavra, né? Nós temos que nos saciar. E estamos aqui agora nesse segundo vídeo do ano falando sobre o nosso tema principal, que está assim, naquele tema, né? Que nós temos que passar para outra margem, né? Chega de estar vivendo daquelas palavras que diz, toda palavra é inspirada por Deus, mas não descalcifica, né? Não tira os pés das escrituras, literalmente, né? Não avança, como Jesus disse, avançar para outra margem. Então nós temos que avançar. E o avançar é a gente reconhecer, né, este novo mundo, este novo e vivo caminho, né, este mundo que no tempo de Jesus estava próximo, né, um reino que estava próximo, do qual hoje nós vivemos nele. Mas nós não entramos nele, porque quando a gente não percebe, a gente não tem acepção, a gente não tem discernimento, então a gente não consegue entrar, né, mas nós não queremos ser daqueles de Mateus 7:22, não é verdade? Eu fiz maravilha no seu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas, né, ouvir a voz de Jesus dizer, né, de Cristo dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, não. Nós queremos ser conhecidos, sim, conhecido dessa essência maior, não é verdade? Então vamos ler alguns versículos, né, de alguns capítulos, mas o principal hoje, né, para nossa lucidez, vem lá do livro de Ezequiel. Infelizmente, ainda esse mundo espiritual nos dias de hoje, para muitos, né, é coisas de transe, é coisas do sobrenatural, né? Ainda vivem, claro, aqueles que vivem ainda pelos dogmas, né? Daquele mundo judaico, ainda trata esse mundo espiritual como Pedro, né? Que vê algo sobrenatural que para nós que estamos no reino espiritual é natural. Mas aí eles fazem como Pedro ainda nos dias de hoje, é fantasma, né? E com isso não tem fé o suficiente para chegar a esse entendimento, para chegar a esta luz, como Pedro não teve, né? Não teve fé o suficiente. Ele começou ali a andar nas águas, quando ele começou, né? Será, né? Será que, mas ele morreu? Mas como é que ele está aqui? Que isso? Eu estou conhecendo, eu acho que eu vou assim. E aí começou a ir, mas no meio do caminho Pedro afundou, né? Pedro afundou. E assim, ao longo do tempo, trazendo até os dias de hoje, muitos têm afundado. Porque começaram, né, a crer neste novo e vivo caminho, neste amor da cruz já consumado, mas depois se volta para o Jesus histórico, né? Muito triste, né? Coisas que a gente vê, muitas coisas que a gente hoje, né? Quando a gente tem um pouquinho mais de entendimento, de luz, a gente consegue assimilar e ver que muita gente inteligente, né? Estão amassando barro, né? Estão amassando barro lá no Egito sem necessidade, né? Então nós queremos avançar e vamos avançar, não é verdade? Então, nós temos esta passagem de Gálatas, né, 3, do versículo 1 ao versículo 4, que nós vamos estar passando, lendo, para que venhamos a entender e juntando as pedrinhas, né? Eu falo assim com calma para que os irmãos consigam prosseguir para o alvo,
Soberana vocação em Cristo, avançar, né? Na luz do entendimento. Né? Para Israel foi dito lá em Oséias 4:6, o povo sofre porque falta conhecimento. Então, nós não queremos ter esse tipo de sofrimento, né? Por falta de conhecimento, porque nós temos tudo, a faca e o queijo na mão. E um pouquinho de disposição faz acontecer. Porque o querer é de cada um de nós, mas o realizar vem dos altos céus. Tá bom? Presta atenção. Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente, como se eu estivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo, né? De Cristo morrendo na cruz. Mas por que vocês se voltam, gente? Por que vocês se voltam para matar um Cristo, né? Que vocês creem que ele vive e pode crer no amanhã, que ele não morreu e jamais morrerá, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Porque vivem anunciando a morte. Por quê? Porque vocês vivem comemorando em memória. Em memória. Por quê? Só gostaria de saber uma coisa, versículo 2. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Que é fé, gente? É a certeza do que não está vendo, mas está real, está vivo. Será que vocês ficaram completamente loucos? Se vocês estão no novo e vivo caminho, porque vivem comemorando em memória de um caminho. Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas, os dogmas, as tradições, os costumes de nação de Israel, se esse costume, entendeu, nunca lhes deu vida espiritual, nunca lhes deu vida espiritual no princípio, porque vocês pensam que a tentativa em estar obedecendo, levando a uns aos outros a obedecê-las, agora os fará cristãos mais fortes? Vocês sofreram tanto para entrar nesta visão, né? Sofreram tanto pelo Evangelho. Que é o Evangelho? As boas novas, a boa notícia. E por que vocês ficam aí zelando por má notícia? Por jornal velho? E agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal posso acreditar nisso. Vamos avançar. Vamos entender o que é transição planetária, que é igualzinho aquele período que Jesus veio trazer uma visão do reino, né? Mudar o reino, mas que não aceitaram até os dias de hoje. Então eu repito, se vocês querem continuar sendo apenas religiosos, né? Imposto todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor meu pastor, nada me faltará, continua, né? Nós temos que respeitar uns aos outros. Mas se você quer avançar em conhecimento, né? Porque o conhecimento é tudo, né? Está ali na Bíblia, né? O povo sofre porque falta conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em Oséias 4, ali no início, está falando que Israel não tinha conhecimento de Deus. Então, o tempo todo nos leva a procurar o quê? Conhecer, né? A conhecer, para estar edificando, né? As nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, no conhecimento. Né? É Romanos 12. Para ter transformação tem que ter o quê? Conhecimento. Não pode ser coisas corriqueiras, né? Apenas de cumprimentos de ritual, cumprimentos de tempo, né? Não, mas tem que ser algo assim que flua do coração, o desejo de conhecer, né? Como Jó disse, né? Agora eu conheço a Deus não só de ouvir falar, mas eu conheço, né? De verdade. Nós temos que
entender a palavra, né? Conhecer a palavra, não somente de ouvir pregações, né? De ouvir fulano, ciclano falar, mas de entender. Então, o que eu quero aqui é apenas ajudar, né? Dentro daquilo que eu alcancei, né? Como diz lá em Filipenses 3, né? Não que eu tenha alcançado, seja perfeita, não, mas eu apenas deixei para trás aquilo que, né, que não estava me edificando, que não estava me fazendo crescer na graça e no conhecimento, e eu avanço para, né, para a soberana vocação em Cristo. E quem quiser, vem comigo, tá bom? Então vamos lá. E continuando nesse raciocínio do que é transição planetária, é todos os momentos que nós temos que dar, queira ou não queira, aquele avanço. Eu já falei no primeiro vídeo, né? Teve aquele tempo do Noé ali, né? Aquele despertamento, né? Quando ali começou, Noé pregou, falou, não deram ouvido, e quando começou a cair a chuva do céu, que ele não conhecia, não sabia, então eles correram, né? Correram, mas era tarde, entende? E hoje nós temos tempo ainda, né? É só querer. Não precisamos esperar a chuva cair para correr para a arca, entende? Então, teve vários momentos de transição, de Sodoma e Gomorra, teve vários momentos de transição, um período que o Jesus histórico veio, né? Que veio ali para trazer um juízo para Israel, do qual hoje ainda vivem muitos, né? Não generalizando, muitos vivem pelaquela história do juízo, né? Daquele ensinamento do qual aquele atalaia foi preparado, né? Vocês leem lá no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 2 ali, tudinho, tu vai ver ali a preparação que foi dada ao atalaia para trazer, né? Trazer aquela edificação e o juízo, né? Para cumprir Isaías 61, versículo 2, o dia da vingança do Senhor. E também eles veio para quê? Para pregoar a libertação. Mas assim, o povo muitas das vezes não quer ser liberto, querem ser apenas religiosos, entende? Mas a religião em si não liberta ninguém, não salva ninguém, né? Então a gente tem que entender, prestar bem atenção o que vale a pena. E também nós temos que entender a palavra, né? A palavra para nós como ensino, né? Como ensino, toda palavra foi inspirada, né? Foi inspirada porque naquele tempo não tinha o que? O Espírito Santo, né? Então ele inspirava, né? Lembra que Hebreus 1 falava que Deus falava através dos profetas, né? Então era inspirado, né? Era inspirado naquele tempo, mas continua lendo lá Hebreus 1 todo. Então, mas depois o profeta Jesus veio, né? E ele fez o quê? O verbo se fez carne e habitou na terra. Não foi entre nós aqui nesse tempo, não. Presta atenção, hein? Entendeu? Habitou entre ali os judeus. Ele não veio para Israel, então ele habitou ali. E ali mandou, né? Ele formou a igreja e ali mandou, né? Mateus 10, 5. Ali ele pregar toda a criatura hebraica ali, dos judeus ali, entende? Aquele pessoal de Israel, vocês vão à casa de Israel, entendeu? Então ali preparou. Então aquele Jesus de Nazaré tinha uma função, né? Ele ali o que? Se revelou. E depois, né? Quando depois da cruz, né? Que ele mostrou que não existia morte, né? Ele não morreu, ele mostrou que não existia morte, porque isso que ele veio pregar, ele veio trazer, não? Lembra da passagem lá da transfiguração? Que eu acho que está em Mateus, acho que 17, por ali. Se não é 17, 18, acho que é 17. Então, né, ele veio mostrar um mundo espiritual, mas o povo só entendeu tudo como eles quiseram entender, né? É ali naquela parte que ele trouxe ali Moisés e Elias, o povo até hoje só entende que ele trouxe os profetas, né, e a lei.
Mas não, ali ele estava pregando ali, fazendo eles entender que a morte não existia. Trouxe Moisés e trouxe Elias, né? E depois lá nos evangelhos tem eles vão explicando que isso é um outro vídeo que nós vamos estar fazendo, que eles falam, me parece que lá no livro de Malaquias até está falando que o Elias precisava vir, né? Porque não estava falando de profetas de novo, porque Mateus 11:13 diz o quê? Que os profetas profetizaram até João, né? Por quê? Porque ali chegou o profeta, que era Jesus. Então não estava falando que precisaria vir, né? Malaquias viu, então Malaquias estava falando que Elias viria, né? E lá no livro de Mateus, né? Não estou lembrado agora o capítulo, está dizendo assim: e Elias já veio, né? E Elias já veio. Mas qual Elias? Entende? É esse reino que nós estamos aqui tratando. Não estamos tratando de igreja física, de fulano, de ciclano, de pessoas físicas, mas nós estamos tratando do mundo espiritual, do qual os religiosos, né? Nós acabamos de ler Gálatas, né? 3. Tem resistência, né? A mente está sempre se voltando para o concreto, para o pegar, né? Tomé, pegar para crer. Mas é isso. Então, nós vamos agora ler uma outra passagem. Que nós vamos estar falando de uma palavra transe. O que é transe? Nós estamos falando transição planetária. E estamos levando a você entender que muitos, quando vê a pessoa falar alguma coisa diferente, às vezes está falando em línguas, outros às vezes estão rodando, outros... Bem, há várias manifestações do Espírito, né? E também a manifestação do Espírito no falar, no explicar, né? No louvar. Há vários tipos de dons que foi Deus que repartiu a cada um para o aperfeiçoamento. Tem alguns dons que é o homem que pegou para se intitular, né? Para poder se intitular e ficar acima de outros. Mas tudo é dons, né? Repartido. Então, o que eu quero dizer? Que esta transe é um dom espiritual. E muitos têm variedades de dons, né? E tem dons que o homem natural não compreende, né? E não deixa outros compreender. A maioria, muitos tipos de dom que não gostam nem de tocar no assunto, não gostam nem de falar no assunto. E se tocar ou se ver alguma coisa, já preferem logo taxar que essa coisa de demônio, não sei o quê, entendeu? Preferem fugir. Eu não sei se é medo, eu não sei se é covardia, né? Lá em 1 Coríntios, me parece, capítulo 12, está escrito assim: a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, irmão. Então não vamos ser ignorantes. Presta atenção, hein? Entendeu? Então vamos avançar um pouco mais. Vamos procurar avançar um pouco mais, vamos parar de ficar estacionado e nesse mesmice, nesse cultuar de mesmice, a mesma coisa, faz as mesmas coisas, né? Vamos errar? Vamos! Nós não somos, né, não somos perfeitos, estamos aqui para errar. Mas, entendeu? Para errar, para acertar, mas também estamos para buscar informação, pesquisar, assimilar, entender que a possibilidade de está errado e a possibilidade de está certo. Então nós temos que avançar, entende? Então, se você quer avançar, vem comigo, porque eu estou com muita vontade de avançar. Então falei de dons espirituais, né? Estou falando esse dom, né, da carne, né, que tem dom de cantar, tem dom disso, tem dom daquilo, de pregar, né? É um dom é o dom de mestre, dom de administração, tem vários tipos de dom, né? Quando eu estudei assim um pouquinho, eu vi que ele tem várias variedades de dom, que para se formar assim uma instituição, tem vários tipos de dom, mas não é desse dom que nós estamos tratando.
Nós estamos tratando, pulando, né, para outra margem e tratando dos dons espirituais. Porque essa transição que nós estamos hoje, nós temos que passar para outra margem. Sair desse mundozinho, né, religioso. Acabamos de ler Gálatas 3, né? Que nós estávamos indo e muitos ficam forçando barra para estar do lado de cá. Por quê? Né? Avançamos para o Cristo ressurreto, mas muitos ficam forçando barro, né? Matando Jesus de Nazaré todo dia, todo mês, sei lá, todo ano. Entende? Então há muitas coisas que nós precisamos abrir a mente. Precisamos ter lucidez, tá bom? Então vamos mais um capítulo para a gente estar assimilando o que é este transe. Está lá em Atos, capítulo 10, do 1 ao 16, mas eu não vou ler todo, vocês depois lêem, porque, né, temos que ler para entender, mas eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Depois você lê todo, gente, temos que ler texto e contexto para entendermos, senão a gente não chega a lugar nenhum. 9. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, né, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Pedro está vindo para orar. Estando com fome, esse é o versículo chave. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe o quê? Um êxtase. Vocês leram lá na Bíblia de vocês, Atos 10, 10. Lhe sobreveio um êxtase, ele, saiu do corpo, né? Teve uma visão, do qual hoje, em muitos lugares, a gente não pode nem falar nisso, porque o pessoal, entendeu? Está muito demoniado, não quer falar isso, quer falar só de Malaquias 3:10. Aí não consegue avançar, entendeu? Então preste atenção. Aí versículo 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse o quê? Um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, né? Presta atenção. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Presta atenção, hein? E ouviu-se uma voz que se dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, né? O homem quer ser o bambambam, ele quer, né? Se centralizar, ser o centro das atenções, né? Eu que faço melhor, eu que canto melhor, eu que me faço isso melhor, enfim. Mas Pedro replicou-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Porque Pedro tinha a cabeça naqueles costumes, né, da lei dos levíticos, né? Depois vocês vão lá, quiser, estudam lá, vai lá em Levítico capítulo 24, ali, né? Todo o capítulo todo o livro, mas vai no capítulo 24 para ver, né? Então Pedro, ele vivia daquilo na mente, ele não estava, Jesus ensinou, né? Aqui foi Lucas contando a história, Jesus já tinha, né? Já era ressurreto. Então Lucas contando a história do qual ele pesquisou e estava ali contando tudinho para Teófilo, né? Contando tudinho para Teófilo. Então, presta bem atenção. Estava falando ali, contando. Pedro, ele não aceitava, porque Pedro era daquele movimento da circuncisão, daquela religião da circuncisão, né, da lei. E ele não conseguia assimilar, né? Ele não conseguiu, não viu quando
Jesus mostrou a Moisés e Elias, ele disse, eu vou fazer cabana para vocês e tudo aí, né? Entendeu? Ele não está me entendendo. Ele não entendeu. Jesus, no final disso, está consumado, estragada foi a morte pela vitória. Deus vive, mas até hoje os Pedros da vida estão matando Jesus. Por que está matando? Qual Jesus que está matando? Qual? Me diz. Pelo amor de Deus. Né? Está anunciando a morte de um Deus que é soberano. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, Pai querido, bendito. Jesus na cruz disse, né? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai. Ele disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade, Pai. No versículo 16 ele disse, filhinhos, vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo, assim também como eu não sou, né? Nós somos semelhantes, não somos igual. Não queira ser igual a Deus, mas somos semelhantes. Somos semelhantes. Então, nesse mundo espiritual, podemos ter visão, podemos ver os céus abertos, né? Nós temos variedade de dons. Eu aqui que vos falo, eu tenho dons, né? Que muitos, né, podem classificar com coisas demoníacas. Fazer o quê, né? A gente nasce com dons. Nasce com dons. Não vou aqui especificar os meus dons, porque não é o intuito do vídeo. É mostrar o mundo espiritual do qual fogem e vivem ainda com o pé lá aí no Egito, o pé lá em Abraão, Davi, Sansão, né? Moisés, para não avançar para a soberania. Religiosos insensatos. Nós não somos hoje mais igreja física. Estou falando assim, como instrução. Nós somos a nação de Deus. Assim como Malaquias foi o último profeta para Israel. Para Israel, alô? Para Israel. Entendeu? Antes do Messias vir, que aí passou 400 anos depois aí para o Messias vir. Então Malaquias foi o último aviso. Nós, que somos a nação espiritual, somos o último aviso para esse povo, para o joio, entendeu? Presta atenção, está sendo peneirado joio e trigo, já há muito tempo, entendeu? Está vindo separando. Mas agora está sendo assim, sabe? Quando a mulher vai estar sentindo dores do parto, assim, está naquela dor, assim, que já vai nascer o filho mesmo. Então, ou vai ou racha. Tem que entender. Você tem que passar para outra margem. Olha o que Jesus falou. Tem que passar. Se não passar, aí fazer o quê, né? Vai ficar amassando barro, enfim. Não fica pensando que você vai pro céu, ficar tocando falta, encontrar lá com fulano, com ciclano, com sei quem, com sei mais quem, encontra ver Abraão lá, ver Davi, ver não sei quem, sua mãe, seu pai, não sei o que, nada disso. Vai ficar tocando flauta lá, não sei onde. Pro céu, para esse tipo de céu, entendeu? Que pensa que vai ficar falando santo, 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 e os 24 anciões. Isso é outro metáfora, é outro vídeo, entendeu? Mas se você pensa isso, está pensando isso, se fosse para isso, você já é religioso, aí você é santo, então para que pesquisar, para que estudar, para que? Se o teu caminho é aí para depois ficar voando lá e de repente colar uma asinha em você e você ficar santo, 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 só isso? Será que é só isso? Não é não. Não é só isso não. Entende? Para esse tipo de céu que você imagina que vai e que fica ensinando os outros que entendeu que vai, ninguém vai. Está lá em João 3,13. Para esse céu aí,
né? Ninguém vai, né? Só está lá aquele que veio de lá, que foi o Jesus, o resiliente do Jesus de Nazaré, né? O Atalaia, o verdadeiro Atalaia, né? Nós vamos estar lendo lá no livro de Ezequiel. Muito bem, então preste atenção, gente, do versículo 11, então viu o céu aberto, né? E o quê? E descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era o quê? Baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz, presta atenção, gente, não foi nenhum terreno que falou, não, tá? É aquela voz, né, que está lá em Atos 22, 6 ao 9. Então ouviu-se uma voz que se dirigiu-se a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum. Olha, presta atenção, como é que você vai falar isso com o mestre? Se ele consagrou, está consagrado. Entende? Você não está mais pela lei, você está pela graça. Presta atenção. 15. Segunda vez a voz lhe falou que é o que Deus purificou, não consideres comum, né? Não consideres maldito. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então vamos estar entendendo que quando Deus quer, nós entramos em êxtase, né? Não é este êxtase que não acontece nada, não vem nenhum ensinamento. Não é desse êxtase que eu estou falando, né? Que tem êxtase por aí que não está tendo edificação, não está tendo consolo, não está tendo exortação. Então não está tendo nada, está acontecendo nada. Não está acontecendo no Romanos 12, não. Presta atenção. Então agora nós vamos ler mais algumas passagens para a gente estar complementando esta nossa lucidez. Desculpa a dificuldade muitas vezes de ler, que mesmo de óculos assim tá difícil para mim ler. Mas eu vou ler aqui para vocês o que é transe, né? Segundo aqui está no meu dicionário, né? Esse transe, biblicamente falando, esse transe, né, que eu estou falando espiritualmente, né? Esse do espírito, esse transe que a gente às vezes fala em língua, às vezes a gente, né, sai do corpo, né? Esse transe que nós temos visão, né? Às vezes, do qual eu tenho esse dom, às vezes tem visão. Esse transe, o que é esse transe? Está aqui na Bíblia, no dicionário, está dizendo assim, né? A palavra na nossa linguagem aqui, ecstasis, né? Então, quanto a este termo, veja o que quer dizer assombro, né? Tá aqui aqui. Então, denota-se transe, né? Transe do qual nós temos lido em Atos 10:10, né? No capítulo também 11, versículo 5, também tem no capítulo 22:17. Então, é uma condição na qual a consciência e a percepção comuns das circunstâncias naturais foram retidas e a alma ficou suscetível somente à visão dada por Deus. Entende? Então, a gente aquilo verdadeiro, coisa que a gente às vezes fala, né? Que nós venhamos a diminuir e Deus cresça. Então, a gente diminuímos, né? E no nosso ser, e aflora em nós, né? O espírito, né? A parte carnal diminui e aflora a parte espiritual.
Então é isso. Então é uma condição na qual a consciência, né, e a percepção, vocês sabem o que é isso? Percepção comum das circunstâncias natural, né, fica retida e a alma fica o que? Sucessível somente na visão que é dada por Deus. Tá bom? Quero dividir conhecimento com vocês. Então, nós vamos estar explorando o livro de Ezequiel, né, nesse tema transição planetária. Porque se não entenderem, né, acho que não entende mais. Porque Ezequiel foi aquele atalaia, né, que foi assim, preparado, né, para lá na frente trazer, né, a palavra para Israel. Né? Presta atenção. Do qual lá na frente, aí foi preparado, o anjo foi lá, falou, né, com Maria, e falou depois com José, aí tem aquela história. Mas o contexto é o livro de Ezequiel. Né? Vocês leem direitinho a partir do capítulo 2, vocês vão entender. Mas que nós estamos falando de transição planetária, né? É disso aí que falou Gálatas 3, né? Ou vocês estavam no espírito, agora estão se voltando para coisas, né, de judeu, coisa de Israel, entendeu? Presta atenção, né? Tem que avançar. Então nós temos que entender, né, que esse negócio de ter visão, esse negócio do mundo espiritual, de seres, vamos falar abertamente aqui sobre seres, né, do qual existem, gente, né? Muitos que não aparecem porque vão fazer como Pedro fez com o anjo que se fez filho de Deus, que é Jesus, é fantasma, né? Eu tô falando o anjo, né? O anjo mensageiro, aquele ser que se tornou mensageiro. Você lê lá Hebreus 1, ali do versículo 5, 6, ali tá falando ali, né? Tá explicando ali. Eu vou ler daqui a pouco para vocês, então, tá? Para vocês vão entender melhor, tá? Que ele tá falando qual dos anjos eu gerei como filho, né? Qual dos homens, dos anjos, né? A qual dos anjos? Então foi um dos mensageiros, que eram variedades, que foi gerado como filho. E ele foi preparado, né? A preparação dele está aqui no livro de Ezequiel, tá? Ali no versículo 6 de Hebreus 1, me parece que está falando assim, novamente o introduzir na terra, novamente. O que quer dizer novamente? Porque ele foi introduzido antes, muitas vezes, não é só, muitas das vezes, né? Foi Enoque, né? Muitas das vezes, tá bom? Miguel, esse é outro vídeo, tá bom? Então, o que nós queremos é explorar o livro de Ezequiel para que vocês venham a entender esse mundo, do qual é o mundo que nós devíamos estar tratando, mas não, está lá naquele negócio aqui de Israel, de Egito, de Abraão, Sansão, entendeu? Maçã no barro, não avança, entendeu? E quando vê alguém avançar, excomunga. Ezequiel, presta atenção, tá? Devagarzinho. A minha Bíblia está dizendo assim, aconteceu, no capítulo 1, aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, né? Que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram o quê? Os céus. Foi o que? A cela que abriu? Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Visão de quê que ele teve, hein? Visão de quê? Sai um pouquinho lá de Malaquias, pelo amor de Deus, e vem aqui prestar atenção em Ezequiel. No 5º dia, versículo 2, do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei, né, Joaquim, 3, veio expressadamente a palavra do mestre, né? Do mestre, eu prefiro falar mestre ou Yahweh, né? Foi me dito para onde tiver escrito Senhor, não falar Senhor. Falar mestre ou Yahweh, falar Yahweh. Então, veio expressadamente a palavra de Yahweh a Ezequiel, filho de Buzi, né?
o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão de quem? A mão de Yahweh, a mão do Altíssimo, do Soberano. 4. Olhei e eis que um vento, né, um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo. Entendeu? Hoje se vê muito acabado. Tem coisa sobrenatural. Entendeu? Para nós que somos espirituais, tem que ser natural. Tá entendendo? Presta atenção, hein? Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo, né? Disco voador, né? Isso aqui se vê hoje. Oh, presta atenção, hein? O galo cantou. Tá entendendo? Você tem que passar para outra margem, na lucidez, entendeu? Prestar atenção. Então hoje a gente fala que viu, como eu já vi, né? Lá, acho que foi em 1978, disco voador se manifestou, né? Eu vi, né? Foi assim ficando alaranjado o tempo. Não entendi, foi um dia de domingo, era quase de 11 para meia-noite. E eu ali sentada com a minha mãe, assim, na varanda e tudo, assim, de repente, conversando, que ela não estava no portão me esperando, e começou a ficar alaranjado, muito alaranjado o tempo, né? Assim, aí, de repente, assim, uma coisa inexplicável, né? Que acredite se quiser, eu estou contando. Não é obrigado a acreditar. Então, se manifestou um grande prato, né? Vou dizer assim, para vocês entenderem, cheio de luzes, né? Muitas luzes, né? Mas prevalecia mais o laranjado, assim, né? Assim, brilhando, né? Piscando, assim, um prato imenso. Ele não veio de lugar nenhum, ele se manifestou, de repente, assim, era uma espécie de, como fosse um imã, né? Porque eu acho que, não sei se queriam, sei lá, eu sei que tinha uma coisa assim, se não coisar, você vai, não sei, eu sei que tinha uma espécie de imã, não o suficiente, graças a Deus, para nos tirar, mas assim, entendeu? Ficava assim, sabe que você via e via, mas sem levantar a cabeça? É uma coisa que não dá para explicar, gente. É como se a gente tivesse uns outros olhos. E assim, e via que foi um transe, mas uma coisa real, gente, do mundo espiritual. E aí foi uma coisa rápida, mas assim, de repente, assim, aí aquela força, né? Eu acho que se fica muito, a gente não aguenta. Então foi uma coisa rápida mesmo. Então, assim, aí depois que suspendeu, aí inclinou assim e sumiu no ar, né? Então é complicado, né? Hoje em dia eu não tenho o menor problema em falar, né? Porque de ver muitas pessoas que já viram, muitas pessoas que ainda vê, muitas pessoas que têm variedades de dons como eu não sei se é dom, se é coisa passageira, não sei o que é. Eu só sei que às vezes acontece, né? Não só essas coisas, mas variedade de coisas. Mas, no caso aqui, eu estou falando desse, entendeu? O disco voador, do qual aqui, no livro de Ezequiel, se trata dessas coisas. Já existia, sempre existiu, porque sempre os seres foram criados primeiro do que o ser humano. Quando não foi Deus que criou tudo? Tudo criou, tudo ele fez. Mas lá em Gênesis 1:26 está escrito o quê? Façamos, falando plural. Façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Por que vocês não prestam atenção? Se Deus ele é singular, mas por que façamos? Entendeu? Porque foram eles os primeiros seres a ser, né? A ser vistos, né? Emanado aqui na galáxia toda, em vários lugares. Lá em João 14 diz assim, ó,
Na casa de meu pai há muitas moradas. Nessa galáxia há muitas moradas, há muitos planetas. Entendeu? Não é bairro da Coab que ele fez lá no céu para nós, não. Entendeu? Presta atenção. Entendeu? Entendeu? Não é bairro. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar para vocês lugar, porque o lugar é invisível, mas ele é real. Entendeu? Então temos que ser preparados, porque a maioria não entende, nem quer entender, e tem raiva de quem entende, e querem comprar casa de praia, comer churrasco, né? E o resto que deixa para lá. Né? Uns crê, outros não crê, mas todo mundo quer ficar quietinho, todo mundo quer mexer aqui na sua conta bancária e resolver as coisas aqui, né? Muito bem, presta atenção. Versículo 5. Do meio dessa nuvem sai o que? A semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era o que? Esta. Tinham a semelhança de homem. Ó, o que nós lemos em Gênesis 1:6? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tá entendendo? Chega pra cá. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como que o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homens, aos 4 lados, assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Então estamos falando aqui de uns seres. Eu vejo às vezes pessoas inteligentes ler esta passagem, mas não se assimilam e nem também não ensinam e não querem saber, não, entendeu? Pulam apenas por um interesse próprio, porque eles querem, né? Presta atenção, hein? 10. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rostos de o quê? De leão. À esquerda, rosto de boi e também rostos de águia, todos os 4. Se hoje nós falarmos de seres que nós vimos, é Satanás. Se esquecendo que Satanás quer dizer opositor, é tudo que se opõe os objetivos de Deus na terra, né? Lembra que Jesus falou, quando estava ali evangelizando, falou com Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Quando Pedro ficou com aquelas bobagens lá, não faz que o Senhor, eu por você, eu sou capaz de fazer isso, fazer aquilo, não vai dar. Pedro, larga de ser bobo, Pedro. Eu sou onisciente. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Tu é Satanás, tu é opositor. Estou pregando aqui uma coisa, você está já levando para o outro lado, Pedro. Presta atenção, Pedro. Pedro, tu me ama, Pedro. Eu apacento as minhas ovelhas, Pedro. Não pega as ovelhas para você dizer que é tuas ovelhas, Pedro. Porque tu não tem amor maior que eu, Pedro. Tu nem sabe direito o que é amor, Pedro. Amor seu, Pedro, é enquanto tá fazendo as coisas que tu quer, Pedro. Se pisar no teu carro, se falar que não quer fazer o que você quer, você já não ama, não. Você logo exclui, você logo quer saber de nada. Você não quer nem ser mais amigo, Pedro. Pedro, você me ama? Então busca conhecimento do meu reino, que é amor, mas também é justiça. Está entendendo, Pedro? E continuando aqui neste livro de Ezequiel, mostrando esse mundo, que temos realmente visão, né? Eles já tinham naquele tempo.
E naquele tempo que tinha menos possibilidades de sabedoria como hoje, hoje nós temos a faca e o queijo na mão, mas não queremos avançar para isso de um mundo espiritual que existe, né? Não queremos avançar. Por quê? Então, 12. Cada qual andava o quê? Para a sua frente, para onde o Espírito... Quem mandava? O Espírito havia de ir, e não se viravam quando iam. O aspecto dos seres, né? O aspecto não é de fulano, de ciclano, de apóstolo, de pastores disso, de mestres disso, daquilo. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. Lembra lá de Moisés, que viu lá na sarça ardente? Gente, tem que ter olhos espirituais para entrar nesse reino. Senão vai ouvir, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. A semelhança o quê? De tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres e dele saíam o quê? Relâmpagos. Né? Presta atenção. Os seres viventes, né? Zigue-zagueavam a semelhança o quê? De relâmpagos. Presta atenção. Né? Seres, né? Os seres que se transformam, se manifestam como querem, né? Muitos estão aqui na Terra como ser humano, parecido, misturado, eles que ensinam, eles que ajudam, né? Tem muitos que estão aqui na Terra. Que esses que Jesus, já nós temos Jesus, já tinham, né? Que ele falou, filhinho está na terra, mas você não é desse mundo aí, hein? Assim como eu também não sou. Apenas nós viemos por aqui assim para ensinamento. Entendeu? Para esse povo aí assimilar e ser um como nós. Não é verdade? Vi os seres viventes, versículo 15 que eu estou lendo, de Ezequiel 1. Vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando, elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles também, elas se elevaram para onde o Espírito queria ir. Iam, pois o Espírito os impedia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas haviam que o Espírito dos seres viventes. Então vamos ficar por aqui. Ficamos no versículo 20 de Ezequiel 1. E mais para frente vamos estar dando continuidade nesse tema transição planetária. E ainda vamos explorar ainda mais esse livro de Ezequiel.
Então o mundo gira, nós medita, nós explica. Pai seja convosco. Até o próximo vídeo. O primeiro vídeo desta transição planetária é este aqui. Que medo, transição planetária. O que é? Estamos com 526 visualizações há 3 dias. Então vamos lá? Vamos lá no primeiro, vamos no segundo e virar o terceiro até o Deus. Se inscreva, deixe seu like.